Agora sim, de novo, mais uma aula para Vem Concurso de nós daqui do @saber.sus, fisioterapia para saúde coletiva para fisioterapeutas. Então, é uma parceria entre nós, eu, a Jennifer, e a Priscila, professora também aqui de vocês, deste módulo que nós estamos fazendo para Vem Concurso sobre políticas de saúde, tudo que rege aí o nosso SUS. Então, galera, é, deixa eu só ver. Agora sim, agora a tela já está no tamanho adequado. Nós temos mais uma aula nesse módulo que vai acompanhar essas aulas, já contextualizando o SUS depois da sua construção, depois da sua regulamentação. E o tema de agora, da aula de hoje, é Política Nacional de Humanização. Uma aula bem curtinha, que eu vou pontuar para vocês o que mais tem caído desta temática nas provas de residência e nas provas de concurso, tá bom? Então, eu já digo aqui nesse primeiro slide é, o que a gente tem observado nas provas que estão sendo aí atualmente cobrados. A gente vai discutir sobre humanização bem brevemente, sobre o conceito, trazendo alguns exemplos práticos aí para vocês poderem gravar um pouquinho mais. Vou trazer os principais tópicos que a Política Nacional de Humanização traz para a gente, e eu já antecipo que se você tiver que estudar este tema para sua prova de concurso, para sua prova de residência, vá direto aprender os princípios e as diretrizes. E isso tem que estar na ponta da língua de vocês, porque são os tópicos que mais são abordados aí pelas provas, os que mais são cobrados nas provas, tá bom? A gente tem observado bastante sobre isso. Então, olha só, galera, a Política Nacional de Humanização, ela é de 2003, tá bom? E ela veio para substituir o Programa Nacional de Humanização, que já existia na assistência hospitalar e que foi criado pelo Ministério nos anos 2000. Então, a PNH, ela é substitutiva, então, da PNHAH, com o objetivo de ampliar, então, a humanização que antigamente ficou ali para o setor terciário, apenas para assistência hospitalar. Então, ampliou-se a visão da humanização para todos os serviços de saúde nos três níveis de atenção, tanto nas relações quanto nos atendimentos, priorizando a qualidade de vida do trabalhador e a rejeição de qualquer tipo de preconceito. Então, esse históricozinho breve que eu coloquei aqui para vocês também costuma cair nas provas, tá bom? O programa que originou a PNH é o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar. Então, o que é humanização? A humanização, segundo a própria política e os documentos norteadores do SUS, é a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde. Simples assim. Tá, Jennifer. Mas quem são estes sujeitos? E aí eu vou pedir para você, meu aluno, meu querido aluno, para colocar vários asterísticos, estrela, pintar o sete, o que vocês quiserem, neste lado aqui do meu slide, tá bom? Porque quando a gente fala de humanização, a gente tem que lembrar que existem três atores que são importantíssimos para a execução dessa política, que é os próprios usuários do SUS, os trabalhadores do SUS e os gestores. Então, tudo que a gente for falar de humanização aqui, de princípios, objetivos, diretrizes, a forma com que a gente vai enxergar essa política na prova, na prática, desculpa, ela engloba esses três sujeitos: usuários, trabalhadores e gestores. Ela fala para esses três, tá bom? A humanização, ela resgata o respeito à vida humana,
levando em conta as circunstâncias sociais, éticas, educacionais e psíquicas presentes em todo relacionamento humano. Então, o que é a PNH, a Política Nacional de Humanização? Ela traz uma proposta para uma nova relação entre os usuários, profissionais de saúde, aqui a gente pode também incluir os gestores e a comunidade, né? Porque a gente sabe que na comunidade nem todos são SUS dependentes, tá bom? E o SUS ele é para todos. Trazendo uma proposta de um trabalho coletivo para um SUS mais acolhedor, mais ágil, com locais mais confortáveis. Defesa de um SUS que reconhece e respeita a diversidade e a todos oferece o mesmo tratamento sem distinção. Luta por um SUS construído com a participação de todos e comprometimento com a qualidade de seus serviços e com a saúde integral para todos. Então, olha só, pessoal, você que tem nos acompanhado aqui desde a aula 1, a gente fez toda a contextualização histórica do SUS. Ele foi criado em 88, regulamentado em 90. Então, em 2000, com o programa, deixa eu voltar aqui, ó, com o programa de humanização lá na parte hospitalar, já são 10 anos de SUS, certo? 1990, quando ele é regulamentado, 2000, 10 anos, 2003, quando tem a PNH, 13 anos. 13 anos de SUS. E aí, vocês acham que o SUS está como com 13 anos? A gente, até hoje, né, vê muita notícia na TV de pessoas que ficam sem atendimento, filas intermináveis, hospitais superlotados, gestores desgostosos de trabalhar no SUS, trabalhadores esgotadíssimos. Então, quando a gente fala da humanização e dessa política, ela vem para olhar todas essas questões que traz um SUS que a gente não quer defender tanto, né? Mas a gente defende o nosso SUS, a gente quer que ele melhore, que ele se aprimore e que ele seja esse local humanizado, acessível, acolhedor para todos os usuários. Então, a Política Nacional de Humanização, ela vem para melhorar essa relação entre usuários, gestores e trabalhadores, né? E para a gente continuar defendendo o nosso SUS, que é esse Sistema Único de Saúde, universal, gratuito, equitativo, igualitário para toda a nossa população. Tudo bem? Deu para entender mais ou menos a importância da PNH? Então, agora eu vou falar dos objetivos dela. Então, pensando, né, nesse contexto que a gente precisa aprimorar, melhorar o nosso SUS, e a PNH fala para esses três sujeitos, trabalhadores, gestores e os usuários. Então, como objetivo, um dos primordiais, o primeiro ali, a gente vai ter contagiar trabalhadores, gestores e usuários do SUS com os princípios e as diretrizes da humanização. Opa, olha lá, se um dos meus objetivos já remete a princípios e diretrizes, você não pode sair dessa aula ou ir para uma prova sem saber quais são os princípios e as diretrizes da PNH, ok? É o que mais tem caído nas nossas provas, esses dois tópicos, tá? Fortalecer iniciativas de humanização existentes, desenvolver tecnologias relacionais e de compartilhamento das práticas de gestão e de atenção, aprimorar, ofertar, divulgar estratégias e metodologias de apoio a mudanças sustentáveis dos modelos de atenção e de gestão, implementar processos de acompanhamento e avaliação, ressaltando os saberes gerados no SUS e experiências coletivas bem-sucedidas. Então, olha só, gente, a Política Nacional de Humanização, ela vai ter um slogan, que é hashtag o SUS que dá certo. Então, a gente entende que o SUS, ele tem desafios, ele tem problemas, mas que a gente vai conseguir superar. E as estratégias exitosas que já dão certo, a gente vai enfatizar, a gente vai divulgar, a gente vai aprimorar cada vez mais. Com 10 anos, o nosso SUS ele ainda está um
um adolescente, né? Quase um adolescente. Então, a gente precisa dar visibilidade ao SUS. A gente precisa desmistificar que o SUS não é um local tenebroso, terrível, né, de maus atendimentos, mas ele é necessário, ele é primordial para a nossa população, né? Ele ajuda aí, cuida de tanta coisa. Então, com a Política Nacional de Humanização e o SUS, a divulgação, né, do SUS que dá certo, a gente pretende, com essa política, produzir mudanças nas práticas de gestão e de atenção, trazendo um movimento ativo de reencantamento dos trabalhadores e da sociedade pelo SUS. Lembra que eu falei para vocês? O SUS, né, não está muito agradável aí a bons olhos, a gente pensa nas filas, na falta de equipes de saúde, na sobrecarga dos trabalhadores, então a gente precisa reencantar. E como é que a gente vai reencantar trabalhadores, gestores e usuários? Mostrando que em muitos territórios nacionais o SUS dá certo. O SUS, com todas as suas dificuldades e com todos os seus problemas, ele tem ações exitosas. Então, por isso que vem a questão da produção do reencantamento dos trabalhadores e da sociedade em geral pelo SUS, pela política pública solidária, inclusiva e de qualidade. Então, olha só, opa, travou aqui. Os objetivos da PNH. Então, fortalecer o vínculo com os usuários profissionais e a própria comunidade. Transformar esse SUS muito mais acolhedor, ágil, com locais confortáveis. Reconhece e respeita a diversidade do povo brasileiro sem distinção. E, de novo, a luta por um SUS construído com a participação de todos os envolvidos, né? Então, esses três sujeitos, e o comprometimento com a qualidade dos serviços e com a saúde integral da nossa população. Quando a gente fala da PNH, 10 mil estrelinhas para esse slide, tá, galera? Olha só, a gente tem como princípio da PNH 3 pontos que vai disparar esse movimento de encantamento. A transversalidade, a inseparabilidade e a autonomia. Gravem essas 3 palavras-chave. O que significa que a PNH é transversal? Significa que de 2003 para frente, significa que até as políticas que já foram produzidas antes desse período, tudo que o SUS publica de política nacional, de portarias, de normativas, de cadernos norteadores, tem que estar a política nacional de humanização. Ela precisa estar presente em todas as políticas nacionais, em todos os documentos do SUS. Então, vai executar Política Nacional de Atenção Básica, tem que ter a PNH lá. Vai executar a Política Nacional de Saúde Integral para criança e adolescente, tem que ter a PNH lá. Vai fazer Política Nacional para a Saúde da Mulher, tem que ter a PNH lá. Ela é transversal, ela está presente em todas as políticas, normas, documentos oficiais do SUS, tá bom? Inseparabilidade. Aqui a gente fala da gestão, que não tem como a gente separar muito a questão da gestão e da atenção. Então, a gente precisa olhar a questão de como é que está a minha assistência ali com os meus usuários e fazer com que os usuários entendam como a gestão funciona. Porque se os usuários não entenderem como a gestão funciona e entender que os gestores entender que os meus usuários têm demandas e necessidades, gente, não vamos sair do lugar, né? Então, a inseparabilidade da gestão e da atenção. E quando a gente fala de autonomia, é justamente a gente pensar nesses três sujeitos. Então, a gente tem trabalhadores, gestores e usuários. Então, o que é de responsabilidade de cada um deles? Será que os nossos usuários também não têm corresponsabilidade no seu cuidado?
Então, a autonomia vai falar isso, o papel de cada um desses três sujeitos, o que é de interesse dos gestores, dos usuários e dos trabalhadores, e a gente vai tentar casar. Então, transversalidade, desculpa, inseparabilidade e autonomia são os princípios que regem a PNH, que vai dizer para nós como que a gente vai construir a PNH. Uma vez que a gente tem os nossos princípios, nós vamos para as nossas diretrizes. E aí, nas nossas diretrizes, nós temos 6 que orientam esta política nacional: clínica ampliada, gestão participativa, o acolhimento, a questão do trabalhador, dos direitos do usuário e a ambiência. Então, a clínica ampliada, ela vai impedir que o cuidado ele seja fragmentado. Então, olha só, se vem uma mulher PCD, cadeirante, na minha unidade, eu vou ficar só pensando que ela é uma pessoa com deficiência e vou pautar o meu plano de cuidado só, ela não pode porque ela é PCD, ela não pode isso porque ela é PCD, ela pode aquilo porque isso dá certo para ela. Se é uma mulher cadeirante, eu tenho que pensar além da questão biológica, além da queixa que ela está trazendo ali para mim. Então, eu vou ampliar esse cuidado. Poxa, é uma mulher, que questões de saúde da mulher ela traz para mim? Né? Não é porque ela é cadeirante que eu vou deixar de pensar, por exemplo, em questões sexuais, em questões reprodutivas, discutir com ela os seus propósitos, os seus anseios de vida. Então, eu amplio a minha clínica para não fragmentar o cuidado. Eu fujo daquela dualidade queixa e conduta. Pensando na gestão participativa, como eu falei para vocês, é eu pensar nos meus três sujeitos: os gestores, os usuários e os trabalhadores. Então, essa gestão participativa é o envolvimento dos três. Vocês, com certeza, devem conhecer pessoas que não sabem como o SUS funciona, que critica o SUS, que acha que o SUS é demorado, que as coisas não acontecem. Mas será que essa pessoa, ela sabe que existe fluxo? Que a porta preferencial é a atenção básica e a da atenção básica ela vai encaminhar para outra rede de atenção? Será que o meu gestor ele está ciente de todas as demandas, preocupações que o meu usuário tem? Então, a gestão participativa é eu dar sim autonomia para esses três sujeitos, mas fazer com que esses três sujeitos entendam o seu papel dentro do SUS. O acolhimento, ele também falou um pouquinho disso, né? Então, quando a gente propõe ter espaços de acolhimento, é a gente fazer com que essa pessoa, dentro ou da unidade básica ou do hospital, qualquer equipamento do SUS que ela estiver acessando, ela não saia desse lugar sem uma resposta, né? Sem minimamente uma resposta da sua queixa, né? O que que a gente vai fazer? A gente precisa encaminhar, a gente vai te dar consulta nesse tempo oportuno. Então, o acolhimento ele fala muito de escuta qualificada, para a gente tentar entender que momento que está esse meu usuário, qual que é a necessidade dele agora, né? Será que ele não está vindo aqui nesse espaço várias e várias e várias vezes e não está sendo acolhido e não está sendo ouvido, está saindo sem resposta? A ponto de daqui a pouco a atenção básica não consegue resolver o problema dele, por falta desse acolhimento, por falta de impeditivo desse, por falta não, né, por impeditivo desse acesso, e ele vai bater lá na porta do terciário, talvez com seu problema agravado. Aí a gente vem para as questões dos trabalhadores, né? Os trabalhadores eles também entendem do SUS. Eles também precisam ser acolhidos e ouvidos, eles também estão ali, ó, de frente com o usuário. E às vezes, dependendo do equipamento, como a atenção básica, a gente está diretamente ouvindo ali e entendendo as demandas da nossa população. Mas o trabalhador ele também tem as próprias demandas deles, da sobrecarga do próprio trabalho, né? Então aqui a gente também vai falar desse entendimento de atenção com gestão, né, de sobrecarga, de acolhimento para esse trabalhador, que esse trabalhador também entende um pouquinho do SUS, entende da gestão, entende dos usuários. Então, o que que a gente pode fazer para ele?
Os nossos usuários, eles também têm direitos, né? Tem a cartilha dos direitos do usuário do SUS. Então, a PNH propõe que os nossos usuários realmente tenham seus direitos acessíveis. Eu sugiro, inclusive, que vocês acessem essa cartilha dos direitos dos usuários e leiam os tópicos, tá? E se interajam desses tópicos. E aí a gente vai para a sexta diretriz, que é a diretriz da ambiência. A ambiência vai falar dos ambientes. Então, se eu estou falando de uma PNH, Política Nacional de Humanização, que propõe clínica ampliada, não vou fragmentar o meu cuidado, vamos fazer acolhimento, escuta qualificada, vamos entender todas as demandas dos meus usuários, dos trabalhadores, vamos fazer com que eles entendam o ambiente, vamos fazer com que eles entendam a gestão do SUS. A ambiência vai falar de transformar esses espaços do nosso sistema único em espaços que realmente são saudáveis, confortáveis e acolhedores para os nossos três sujeitos. Então, já pensou se chega um usuário lá na minha unidade básica, acabou de perder algum familiar, e eu não tenho uma sala para poder acolher ele, para poder ouvir, para poder confortar? Né? Como é que eu vou fazer um exame de Papa Nicolau num ambiente que circula um monte de pessoas e colocar aquela mulher, né, exposta ali para todo mundo que entra e sai? Então, eu preciso ter espaços, ambientes que são acolhedores, confortáveis e que vai trazer dignidade aí para o meu trabalhador poder trabalhar legal, para os meus gestores e para os meus usuários também se sentirem acolhedores, para eles poderem se sentirem que eles estão num espaço que eles podem usufruir da melhor forma possível. Então, como que a gente continua construindo a PNH? Estabelecendo, então, que essas diretrizes tragam rumos para a criação e experimentação de dispositivos. Então, esses dispositivos, eles são os nossos ambientes de trabalho, eles estão envolvendo os nossos três sujeitos, vai transformar, né, os arranjos de trabalho, vai alterar a dinâmica da organização desse trabalho, e aí sim a gente vai ter a construção de novas realidades institucionais, de novos modos de gerir e de cuidar. Então, uma vez que essas 6 diretrizes, elas vão trazer rumos para o nosso SUS, elas vão ser incorporadas nos dispositivos de saúde, que vai alterar a sua dinâmica de trabalho. Uma vez que essa dinâmica de trabalho é alterada, eu vou ter um novo modo de gerir, de fazer gestão, e um novo modo de cuidar dos meus usuários. Quais que são... Opa, deixa eu voltar aqui. Quais que são as vantagens da humanização? Uma vez que essas diretrizes e esses princípios, eles são executados na prática. Eu tenho redução de filas e do tempo de espera com ampliação do acesso. Eu tenho atendimento muito mais acolhedor e resolutivo, baseado em critérios de risco. Eu tenho implantação de modelo de atenção com responsabilização e vínculo. Eu tenho a garantia dos direitos dos usuários e a valorização do meu trabalhador, né, do trabalho na saúde. Então, a humanização, ela vai mudar todo o ambiente, ela vai transformar a vida desses usuários, gestores e trabalhadores, a ponto da gente realmente ter um sistema muito mais acolhedor, humanizado, resolutivo, onde a gente vai garantir os direitos dos nossos usuários e, ao mesmo tempo, valorizando aquela mão de obra que está ali trabalhando e fazendo a nossa gestão. Existe dificuldade? Existe dificuldade, desde a questão do financiamento, de algumas coisas burocráticas que a gente vê administrativas, a falta de equipe, estrutura administrativa inadequada, rotatividade e dificuldade de contratar médicos, consumo acentuado de medicamentos e serviços, e a incorporação acelerada de inovação tecnológica que a gente vê por aí no nosso dia a dia. Galera, esse slide eu coloquei para contrapor, né? Já que a gente tem as vantagens, a gente também encontra algumas desvantagens. Mas a PNH, quando ela nasceu, ela veio para ficar.
Então, vocês não podem esquecer por nada esse slide que fala dos princípios, precisa entender os conceitos, o que fala cada um deles, precisa entender as diretrizes e principalmente como é que essas diretrizes elas são executadas na prática. Quais são os exemplos de clínica ampliada, de acolhimento, a ambiência. Então, tudo isso precisa são os dois pontos primordiais quando a gente fala de PNH e quando a gente vê essa PNH sendo colocada na prova, tá bom? E aí eu dou uma outra dica para vocês. Vão fazer prova de residência, vão fazer prova de concurso. Se existir uma prova discursiva, com alguma situação, problema, com algum caso clínico que está sendo apresentado aí para você solucionar, tenta não, dá um jeito e coloca nessa resposta alguma coisa que vai incorporar a PNH, tá bom? Por quê? Porque ela é transversal, gente. Ela precisa estar em todas as políticas, nossas ações, nossos cadernos norteadores, tudo precisa existir a PNH, precisa ter a Política Nacional de Humanização. Então, se pedir ações estratégicas, se pedir PTS, o que estiver pedindo, pactuações de método clínico centrado na pessoa, você tenta formular de uma forma que a humanização não fique de lado, tá bom? Porque eles vão prestar atenção nisso também, fica a dica de ouro que quase ninguém ensina aí pela vida lá fora, tá bom? A aula de hoje, desse tema da PNH, é muito tranquila, tá? Certeira, não tem muito do que a gente ficar floreando aqui, floreando aí para vocês. É bem objetivo mesmo, princípios e diretrizes, e se tiver questões discursivas, incorpora a PNH aí no meio, tá bom, gente? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esses assuntos, procure a gente nos bastidores, que a gente vai ter o maior prazer de ajudar vocês, tá bom? Então, até o nosso próximo módulo, nosso próximo bloco de políticas públicas de saúde, aqui pela Vem Concurso.